Olá, pessoal. Boa tarde. Estão vendo aí a minha lousa como está? Então, professora Edinalva, redação, Escola Ângel, tá? Se não dá para ver bem detalhado, mas não tem problema, porque eu vou falar e vocês irão, tá? Saber de tudo que se trata, ok? Então, eu vou posicionar a câmera para mim, porque eu preciso falar com vocês um pouquinho, ok? Olá, pessoal, 8º ano, 9º ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu, sinceramente, estou com muita saudade de vocês, tá? Muita mesmo. Então, pessoal, nós estamos aqui porque a gente precisa voltar às nossas atividades letivas, né? O nosso ano, ele prossegue. Infelizmente, nós tivemos que dar uma grande pausa por conta de todo o processo da pandemia. Mas a gente precisa voltar. Então, a gente vai estar voltando, né? Ainda devagar, mas temos que voltar. É preciso, né? Até porque a nossa vida não para. Então, especificamente hoje, vamos lá? Ó, galerinha do 8º ano, livrinho de vocês. Quero muito que vocês atentem a ele, tá? Quero que vocês peguem ele, porque nós temos algumas atividades que nós deixamos planejado e para vocês responderem, tá? Como já falei, por conta de todo o processo que nós vivemos, tivemos que dar uma pausa, tá? Pessoal, nós tratamos lá no nosso livro, no capítulo 1, sobre conto, tá? Então, como atividade de casa, hoje eu já quero deixar para essa semana o capítulo 2, que vai tratar de peça teatral. O que é uma peça teatral? Então, vocês irão pesquisar na internet sobre peça teatral, mas no nosso livro tem uma peça e eu gostaria que vocês lessem, tá? Lessem essa peça teatral lá na página 13, tá? Ela não é muito grande, é o Pagador de Promessas, inclusive foi novela da Rede Globo, tá? Então eu gostaria muito que vocês lessem, relessem, se não entender da primeira vez, releiam, tá? Porque eu vou pedir um resumo sobre essa peça teatral, tá? O resumo é a ideia de vocês. Não é o que está escrito lá no livro, tá, pessoal? Prestem atenção, porque eu vou ler redação por redação, tá? Então, atividade para essa semana, ler a peça teatral, capítulo 2, página 13, tá? E fazer um resumo. Resumo é sua ideia, não é o que está escrito lá. Vou ler uma por uma, ok? Beleza? Então, atividade de casa para o 8º ano está pronta. Agora, eu quero voltar aqui na nossa agendinha básica do ano de 2020. Olha, pessoal, minha agenda tá aqui com os nossos assuntos, tá? Série por série. Olha de vocês aqui, ó, 8º ano. Tá aqui os nossos assuntos. Nós vimos linguagem, a linguagem na sala de aula, a linguagem com os nossos amigos, as gírias que a gente utiliza. Não foi isso? Nós vimos as variedades linguísticas. Vocês viram com a professora de português e nós trabalhamos isso na disciplina de redação. Por que a gente trabalhou variedades linguísticas? Porque na hora de escrever, eu não posso escrever como eu falo com o meu colega. Eu não posso fazer uma redação falando gíria. Eu não posso escrever uma redação com VC, como a gente faz no WhatsApp, por exemplo. A gente abrevia muito as palavras e na hora de escrever uma redação, jamais eu posso fazer isso, tá? Por isso que a gente tratou sobre variedades linguísticas. Tratamos também sobre discurso direto e indireto. E adentramos no assunto gênero, tá? E tipologia textual. Tem uma apostila, ó ela aqui, tipologia textual, tipos textuais, tá? Então, só um breve relato, o que é tipologia textual, tá? Refere-se à forma como se apresenta um texto, tendo em vista o propósito para o qual foi redigido. Até bem pouco tempo, eram considerados 3 tipos textuais.
narrativo, descritivo e o argumentativo, que nada mais é que a famosa dissertação, a tão temida dissertação dos vestibulares do Enem, mas que nós precisamos saber fazer, certo? Então, vamos deixar um pouquinho de lado sobre a tipologia textual, porque eu quero apresentar para vocês, só a minha lousinha ali, como fazer uma redação. Uma pergunta que eu coloquei ali e quero mostrar para vocês como está a minha lousa. Como fazer uma redação. Vou virar a câmera só para posicionar, para vocês verem, tá? Conseguem visualizar? Olha só. Como fazer uma redação? Obedecer a estrutura básica, tá? Que nada mais é que parágrafos, tá? Pontuação, acentuação, respeitar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não fugir do tema. Nossa, não fugir do tema é super importante. Por quê? Muita gente zera no vestibular porque foge do tema, tá? Nós temos que manter uma sequência lógica daquilo que pretende falar sobre o tema que foi pedido. Temos que analisar bem o tema para, na hora de iniciar uma redação, para não se complicar, tá? Então, não fugir do tema é muito importante, porque zera, tá? No vestibular. Se eu pego uma redação para corrigir e o tema tá lá, por exemplo, a redação do Enem do ano passado, lembram qual foi o tema? A gente iniciou esse ano falando sobre ela, vocês lembram? Qual foi? A acessibilidade ao cinema, estão lembrados? Nós trabalhamos isso ano passado e esse ano nós iniciamos o ano falando sobre a redação do Enem do ano passado. É a questão da acessibilidade ao cinema brasileiro. Foi um tema fácil? Foi. E nós percebemos que a gente tem muito para falar sobre isso. Muitos de vocês abordaram as questões de acessibilidade a cadeirantes, a pessoas deficientes. Então, foi muito proveitoso esse tema porque abrangiu muita gente. As pessoas que residem nos interiores, as pessoas que estão um pouco mais isoladas, entenderam? Então, assim, é muito importante não fugir do tema. No terceiro item que eu coloquei aqui, para a gente estar lembrando, é a questão do domínio da linguagem. É fundamental na hora de escrever. Já falei mais um pouquinho antes da questão da gíria, a questão das abreviações. Não podemos abreviar de forma alguma palavras numa redação. Outros ainda fazem o seguinte, vão colocar datas, colocam números. O que a gente pede? Escreve por extenso. Não posso estar colocando números, a não ser que a gente coloque entre aspas ou entre parênteses, especificando. Mas a gente não pode fazer isso, tá? A linguagem ela é fundamental na hora de escrever, certo? E a conclusão da redação. A gente tem que lembrar, tá? Que na hora de concluir a redação, eu tenho que conectar minhas ideias. Como é que eu vou conectar minhas ideias? Eu tenho que trazer o meu pensamento lá da introdução. Olha, tenho que conectar desde o início. Eu introduzi o meu assunto, beleza. Desenvolvi meu assunto, na hora que eu fui argumentando, eu fui desenvolvendo o assunto, não é isso? Se eu fiz mais que um parágrafo, então eu tive duas argumentações. Se eu só fiz um parágrafo, eu argumentei. Então, se eu argumentei, eu preciso concluir. Então, eu vou concluir dando o meu posicionamento, tá? E é nessa hora que eu tenho que dar o fechamento. Vou fechar alinhando minhas ideias, ó. Início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que eu tenho que ser coerente desde o início. Não posso dizer algo lá no início e desdizer no final. Eu deixei de ser coerente. É motivo para zerar também a redação, tá? Então, atividade de casa, já deixei para vocês. E essa dica agora de como produzir uma boa redação. Na próxima aula, a gente vai colocar em prática como produzir uma redação. Vou preparar o tema, tá? E vou encaminhar para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido
Espero que tenha sido um pouco clara. Se não fui, me desculpem, mas vou procurar melhorar para que vocês façam uma boa redação. Beleza, pessoal? E peguem o livro de vocês, leiam a peça teatral e façam o resumo. Não esqueçam, resumo não é copiar o que está no livro. Eu vou ler uma por uma, certo? Então, por hoje é só. Muito obrigada e vamos para a próxima!